Você já chegou a ver casos de pessoas que querem se cortar o cordão com pessoas que já faleceram? Porque eu falo isso, a gente recebe muitos médiuns aqui, né? E daí os médiuns abordam da forma como o espírito ainda não foi embora. Tá aqui, você tem que deixar ele embora. Então essa é uma visão, né? Sim. Na sua visão de PNL, como que dá para tratar essa questão? Sim, a gente usa metáforas, né? Por exemplo, uma grande tesoura que vem e que corta esse fio agora. Repita comigo, eu me desconecto, eu solto, eu deixo ir, eu fico só com o que é meu, deixo o que é da pessoa com o da pessoa. Honro e agradeço, mas desconecto. A gente tem os comandos que a gente dá para acontecer essa desconexão, né? Mas honrando, respeitando. Eu uso muito isso em fim de relacionamento, né? Tem O cara tomou também. um pé na bunda, a primeira pergunta que eu faço, tem conserto? Dá pra voltar? Não, não dá, já tentei. Não... Então, agora você tem que... Me ajuda a esquecer. Eu falo, esquecer não tem como, mas tem como ressignificar. Né? Ah, me faz esquecer o ex. Eu falo, não, você vai ter que lembrar da pessoa o resto da vida, mas você vai lembrar diferente. A gente vai modular o significado. Aí muda o significado daquela pessoa, a representação daquela pessoa. Aí, o que acontece? O paciente fala, nossa, agora eu me lembro, mas não dói mais. Não é que ela esquece, mas ela consegue se lembrar e tá neutro. E aí a gente usa técnicas, metáforas, a gente usa técnicas avançadas de PNL, de hipnose, para mudar a visão, a percepção. Como que faz isso? Para ressignificar uma situação dessa? Cada caso é um caso, não é mesmo? A gente devia ter conhecido o Lucas antes, hein? No passado a gente ia precisar. Mas eu vou dar um exemplo genérico, tá? Vou dar um exemplo genérico. Eu tive um paciente uma vez que ele queria esquecer a ex-namorada, porque quando ele acessava a rede social dela, ele sentia um aperto no peito. Então, enquanto hipnoterapeuta, eu fui anotando tudo isso. Ah, aperto no peito. Com que se parece esse aperto no peito? Ah, é como se fosse uma corda amarrando o meu pescoço. Ah, e como é que foi? Você se lembra? Qual imagem vem na sua mente quando você se lembra dela? Ah, eu me lembro que eu levei ela pra Turquia para passear, a gente ia viajar passear de balão e ela brigou comigo lá, a gente terminou lá, era uma cena muito... Eu vou anotando tudo isso. Depois eu construo uma história onde eu conserto tudo isso. Então ele tá num ambiente que ele tá com uma corda no peito e ele tem que tirar aquela corda, ele tira aquela corda, certo? Ele colocou a ex-namorada no balão, deixou ela embora, deu tchau pra ela. Isso funciona. Aí começou a tocar uma musiquinha de balada, tunts, tunts, tunts. Ele olhou pro lado, tava cheio de garotas bonitas, ele se sentiu atraente. Então eu trabalho no nível metafórico, eu trabalho com sugestões diretas, como a partir de agora eu desconecto todo o sentimento negativo que você atribui a essa pessoa. Você está liberado agora para se amar novamente. Então eu uso de metáfora. Eu uso de analogias, eu uso de sugestões, e aí a gente vai dessensibilizando aquela dor e dando a oportunidade de uma nova escolha. Vou dar mais um exemplo. Porque nesse momento que você dá essas ordens, ele tá hipnotizado. E aí entra... O que você fala entra no... Entra rasgando na mente dele. Entendi. Eu tive uma paciente que ela falava assim, ó, que ela tinha... todo namorado que ela encontrava, abandonava ela. E que ela... precisava encontrar a metade do bolo dela. Toda hora ela falava assim, eu tenho que encontrar a minha metade do bolo. Ah, metade do bolo. Beleza. O que eu usei na terapia? Bolo. Então eu falei, imagine que você é uma metade de bolo numa padaria. E aí veio uma outra metade e conectou com a sua e foi ótimo, né? O bolo ficou bonito, com chantilly, com recheio. Mas aí aquele bolo azedou e foi embora. E você ficou uma metade toda zoada. Aí veio uma outra metade, encaixou com você e você falou, agora sim, agora eu sou um verdadeiro bolo maravilhoso, né? Até ela azedar, ir embora e outra pessoa pegou a fatia e levou embora, não é? É cansada de reviver isso, você falou, e se eu me envolver em mim mesma e me fazer um único bolo? Aí imagine que você está virando um único bolo. E a partir de agora você quebra a crença de que você precisa de uma metade. Porque quem acredita que precisa de metade, tá faltando. Você é inteira, você é o próprio bolo agora. Veja, é um bolo bonito, vistoso, recheado, admirado. E agora, se fizer sentido, você vai ter a cereja do bolo.
E a cereja do bolo é um enfeite, é um suplemento. E não a metade. E não a metade. E se um dia a cereja for embora, tudo bem, você ainda é o bolo. Aí a paciente depois, nossa, aquilo que você falou caiu como uma luva. Agora eu entendo que eu não posso depositar as expectativas da minha vida em alguém. Então, eu trabalho tanto no nível direto, sugestão direta, como eu trabalho no nível simbólico. E no nível, quando eu conto uma história, a mente consciente não sabe criticar. Ela entra na onda, ela entra na história. É aquela história recheada de ensinamentos. Por isso que Jesus falava através de parábolas. Sim, e o Milton Erickson, que foi um grande psiquiatra e hipnoterapeuta, eu falo que ele foi o criador do storytelling, né? Porque a história, ela conecta de tal maneira que você... Se eu falar assim, ó, poxa, o fundo dessa caneca aqui é azul. Talvez o outro vai falar, não é azul, sei lá, é outra cor. Mas se eu falar assim, era uma vez, uma caneca, todo mundo, entra na história. Né? A Disney usa muito isso, né? Era uma vez, pronto, aí você entrou naquilo. E quando você entra naquela história, você não está criticando. E várias sugestões estão sendo colocadas ali, várias sugestões. Que é a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose que usa de histórias, metáforas, analogias, parábolas, anedotas, fábulas, histórias com E, contos. As histórias ditam o rumo da humanidade. Sensacional. Nada melhor para ouvir essas histórias todas aqui, né, do Lucas. Para dizer que quando você veio aqui ano passado era muito diferente, né? O que você sentiu de diferença aí, além do cenário? O cenário tá bonito, né? Eu lembro que a mesa era do outro lado, tá bem confortável. Mas essa cadeira aqui não tem igual, hein? Não tem. Acho que eu vou ficar por aqui essa noite aqui. Exatamente. Não dá dor nas Eu tava costas, com uma né? dorzinha na lombar e encaixou aqui que, ó... Exatamente, galera. A gente está muito feliz aí em anunciar a nossa parceria com a Conexão Office. Estão há mais de 30 anos no mercado aí. Além de todo o aprendizado de crescimento que a gente teve aqui no Lean nesses últimos tempos, cá estamos com cadeiras mais gostosas, né? Cadeiras de uma linha Office completa. E não deles. fazem barulho, né? Eu acho que quem acompanha a gente há muito tempo aí, às vezes ouve um ruído. Agora vai acabar esses ruídos. Exatamente, tá super confortável, é muito mais gostoso para a gente poder ficar aqui por horas e horas conversando sobre a jornada do conhecimento, do autoconhecimento junto com vocês. E tem aí no link da descrição, né, como vocês podem conhecer um pouquinho melhor deles, da Conexão Office. E para quem é ouvinte do Lean aí, tem um cupom LEAN10, Isso aí. 10% off em todo o site deles. Então, muito obrigado, um abraço para toda a galera lá do Conexão Office. Conheçam. Exatamente. E vamos aqui para uma pergunta. Você estava falando do PNL no 1 a 1, né? Quando Sim. você está ali com os seus pacientes, digamos assim. Mas você também costuma fazer em grupo. Então, em uma grupo dúvida. eu ensino, né, geralmente. Isso. Não existe, de alguma maneira, aquelas hipnoses em grupo, elas são válidas ou não são? Porque a hipnose diante de, sei lá, o Pyong Lee foi no BBB, virou assim motivo de, aqueles vídeos de fazendo uma hipnose no meio de um monte de gente. Isso eu acho que é mais entretenimento, né? Ou também há sessões que é importante, como se fosse uma constelação familiar, com o campo aberto ali, pessoas participando mesmo. Existe essa possibilidade? Sim, a gente fala que todas essas terapias são filhas da hipnose, né? Trabalham com a hipnose ali de certa maneira. Essa hipnose de entretenimento, né? Ela tem uma outra pegada, um outro foco, né? Que é divertir, que é entreter, né? Tem o Magicamente, que é um pessoal muito legal, né? Que faz hipnose de palco. E é hipnose mesmo. Tem o Rafael Baltresca também faz, o Pyong Lee. Que eles fazem shows, são bem nessa pegada de entretenimento, né? E tem um público para isso, né? Eu estudei com os caras que fazem entretenimento, né? Os melhores do mundo também. Mas eu aprendi isso para quê? Para ficar rápido, para fazer induções rápidas. Porque Encurtar o caminho. a terapia muitas vezes é longa, as induções. Então eu encurtei o caminho, né? Mas acabei me posicionando mais na terapia. Já fiz também, tem vídeo meu com o Pyong Lee fazendo hipnose de rua na Avenida Paulista, né? Eu vim bem antes dele, mas quando ele estava começando, a gente foi ali para Paulista. Eu comecei fazendo hipnose em praças, parques, né? Mas meu objetivo era treinar. A hipnose coletiva, né? Você pode fazer sim, com um pequeno grupo, mas quanto mais pessoas você tem,
menos específica ela vai ser, né? Porque você vai ter que usar uma linguagem mais aberta, mais genérica para encaixar. É como você ir lá ouvir um áudio de auto-hipnose no YouTube. Serve para qualquer pessoa, mas ele não está falando assim, ei, Ricardo, olha só, né? Sobre uma situação específica que você está vivendo. Sim. E isso, na terapia 1 a 1, você tem isso. Eu faço uma anamnese, uma consulta de avaliação, uma grande entrevista. E todos os elementos que você me trouxe, eu vou devolver isso na terapia sob medida. Então, eu não vou seguir um script. A minha terapia é sob medida. A gente chama de tailoring, que vem do tailor, né? Terno, da alfaiataria, como um terno que encaixa sob medida. Mas dá para fazer muita coisa coletiva, né? Nos meus cursos que eu faço de hipnose, eu faço auto-hipnose com os alunos, eles adoram. Mas sempre de maneira mais genérica, porque é um grupo, é um coletivo. Quando você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que quando a gente olha para cima, a gente está interrompendo nossos pensamentos, certo? Interrompendo não, você está minimizando, está diminuindo eles. A frequência. O ciclo de pensamentos por segundo, né? Certo. Ao invés de você estar ciclando entre 4 a 7 pensamentos por segundo, você vai estar entre 1 e 3 pensamentos, por exemplo. E qual seria o benefício disso? O benefício disso é o foco. Foco, porque você focou, um dos nomes da hipnose já foi monoideísmo, né? Ou seja, amplificação do foco para alguma coisa. Então a pessoa ela tá ali, ela tá hipnotizada, ela tá consciente, é importante dizer, e ela tá com um único foco na situação que ela quer resolver. Ao invés dela ficar pensando no problema, ela tá pensando de uma forma assertiva agora. Ela tá pensando em como solucionar aquilo. Entendi. Internamente. Porque muitos pensamentos gastam energia, certo? Gasta muita energia, né? Mas aí, ó, por que eu perguntei isso? Porque eu sinto que quando as pessoas, sei lá, estão depressivas, elas tendem a andar, elas vivem com o olho baixo, né? Elas olham meio para baixo, sempre estão olhando para baixo. E olhar para baixo tem um efeito inverso? Quando a gente olha para baixo, a gente tende mais para o sinestésico, né? E aí é aquilo. Será que ela tá olhando para baixo porque ela tá depressiva ou ela tá depressiva e aí ela tá olhando para baixo? Aí que eu queria chegar. Não é mesmo? A PNL vai falar assim, mente e corpo formam um só sistema. Então, a postura física, corporal, manda uma informação para o cérebro também. Não é só o cérebro que manda para o corpo, né? Então, há uma discussão entre psicologia e psiquiatria aí, né? A psiquiatria vai muito na linha de que, poxa, você tá nesse comportamento depressivo por conta de padrões da sua neurologia. A psicologia já vai falar, não, os comportamentos dessa pessoa que afetaram a neurologia, né? Eu acredito mais nisso. Então, na hipnoterapia, a gente atua neurologicamente e com exercícios de PNL a gente pode fazer um ajuste de fisiologia, né? Por exemplo, já se sabe que o simples fato de você ficar na posição do herói, que seria com a mão na cintura olhando para cima, nessa posição, você melhora a sua neurologia. Você não consegue produzir, por exemplo, muito cortisol. Você produz hormônios do prazer, neurotransmissores do prazer. Você pensa melhor sobre as coisas. E quando você está cabisbaixo, quando você está com a postura de fracassado, você também bagunça toda a sua estrutura, né? É o que vai dar aquela confusão mental. Por isso é muito importante a atividade física. A atividade física é uma baita terapia. Gera neuroplasticidade no cérebro, gera neurogênese, que é a criação de novos neurônios, organiza o pensamento, foca. Entendi. Muito importante. Perfeito. E em relação, por exemplo, se a gente está depressivo, a gente começa a sentir que, sei lá, a vida nada dá certo. Como que a gente não cai nisso, sendo que a pessoa não tem a consciência de que ela está com aquela postura? Como que ela consegue trazer a consciência para ela e não ficar nessa nuvem negra? Para ela trazer uma grande consciência, ela tem que trazer uma mínima consciência, pelo menos, de que ela está nesse estado. E que ela precisa de ajuda. Quando ela se abre para buscar ajuda, que seja minimamente, que seja com a força que ela tem,
A luz está sempre disponível. Ela tem que admitir para ela. Ela precisa ser o primeiro passo. dar o primeiro passo, né? Porque assim, ó, vamos falar um pouco de cura. Independente da técnica que você está usando, todo terapeuta, todo curador, ele está o quê? Emitindo uma frequência de cura. Não importa a forma que ele está, se é um xamã, se é um psicólogo, se é um médico, se é um reiki, ele está emitindo uma frequência de cura. Então, pense em termos de física. O outro ser precisa entrar em fase de ressonância, comprimento de onda, para receber essa comunicação. Minimamente. Se ele não entra, não acontece. Veja, quando Jesus ia curar alguém, ele falava: o que queres que vos faça? Até você acha que Jesus não queria curar todo mundo? Mas ainda assim, se a pessoa fala: não, eu não quero, não, tô fora. Não era. É o que eu sempre falo: o Wi-Fi de Jesus tá ligado. Só que você tá em modo avião, você não pega. Né? Nossa. E aí no final ele falava assim: a tua fé que te curou. Ou seja, ele foi um canal, ele foi o canal que abriu o campo, abriu a frequência. Pegou fase, entrou em ressonância, transmissão feita. Não, eu quero ficar aqui mais um pouco, preciso sofrer mais um pouco, porque eu preciso pensar um pouco mais nisso. Ok. Espelho. Continue. Quanto tempo você acha que você precisa ficar aí? Vai ficar o tempo que você achar que for necessário para você. É o famoso viver o luto. No filme Nosso Lar, né, mostra muito isso. Quando os espíritos de luz vão lá no umbral para resgatar. Sim. E aí tem espírito que tá tão denso que nem vê o espírito de luz. E aí quando vê, os espíritos vem, aí tem uns que vão. Tem outros que falam assim: não, vou ficar mais aqui. Aí eles falam assim: quando você estiver preparado, eu venho te buscar. Nossa, é muito parecido. É uma escolha mesmo. É muito parecido com o que a gente faz, por exemplo. Às vezes você quer muito ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Ou ela não, me deixa aqui. Não, eu não quero sair daqui. Me deixa. Ok, se precisar, eu tô aqui, tá? Tô aqui pra te... Não, eu preciso de ajuda. Agora eu quero ajuda. Ok, vamos ajudar. Mas então aquele papo de que tem muita gente que fala: aquela pessoa ela tem problemas químicos no cérebro. Eu penso diferente. Ela realmente tem ou tem alguma coisa? Eu penso que ninguém é doente. Ela está doente. Quando a pessoa fala que a pessoa é doente, eu sou. Muito cuidado com a palavra eu sou, o que você põe na frente. Você está levando para o nível da identidade. Não, você não é. Você é um ser perfeito, divino, ilimitado, multidimensional, que está aqui numa experiência. Certo? Agora, quando você sintoniza com a realidade da doença, ela está disponível? Está disponível também. Também é uma frequência. A realidade te apoia como um espelho também. O campo recebe, né? Na sua escolha, né? Na sua escolha. E aí, claro, existem inúmeros tratamentos, mas assim, os dados são alarmantes quando você vê. A conta não fecha, a quantidade de remédio que tem, a quantidade de psicólogo, de psiquiatra e os níveis de suicídio aumentam, depressão aumenta, ansiedade... tem alguma coisa errada nesse método aí. Precisa haver uma atualização da coisa, né? Não que seja errado tomar remédio, mas o remédio está remediando, gente, não está curando. Quando você não olhar para a causa disso, quando você não mudar suas crenças, seus hábitos, não adianta só tomar o remédio. O remédio ele é um paliativo que pode ser útil como uma ferramenta. Certo? Mas ainda assim vai depender da sua escolha. A escolha de tomar o remédio? A escolha de sair da depressão, a escolha de ser um ser humano mais feliz, de atribuir significado à vida. Só o remédio não vai fazer efeito sozinho. O remédio ele pode amortizar isso por um tempo. Certo? Ele pode, por exemplo, ele sabe exatamente como produzir serotonina, como organizar a sua neurologia. E por um tempo pode ser bastante útil, sabe? Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil que o remédio vai ajudar. Mas por quanto tempo? Ele é uma muleta, né? Uma hora você tem que soltar. Por quanto tempo? Né? O que interiormente você precisa curar na sua alma de verdade? Por isso que a terapia é muito importante. Ela chega em lugares onde o remédio não chega. Você entendeu? O Carl Gustav Jung tinha uma frase muito legal que ele falava assim: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Certo? Então, ok, a tecnologia está aí para ajudar, a medicação é uma tecnologia. Certo? Mas olha que interessante, a gente está tentando resolver matéria com matéria. Né? E, na verdade, o Einstein falava assim:
Você não consegue resolver o problema com a mesma energia que você criou. Você tem que subir um nível acima de entendimento. A pergunta que eu faço para os meus pacientes, geralmente é assim, ó. Qual nível de entendimento você ainda não chegou? Ou que você precisa chegar para dissolver esse paradigma aqui? E aí a gente usa muitas técnicas de PNL, onde a pessoa se vê de fora, dissocia, sabe? Porque quando a pessoa está tão imersa no problema, ela está anestesiada naquilo, não consegue ver a solução. Quando a gente faz alguns exercícios de dissociação, onde ela analisa, ela vê de fora o que está rolando, ela tem uma visão mais holística e sistêmica do que está acontecendo, ela tem maior manejo sobre a decisão que ela vai tomar com relação àquilo. É a decisão da pessoa, é a mudança interna que vai trazer resultados ali. Mas, infelizmente, a nossa terapia convencional não está importando com isso, de verdade. É um sistema que vai muito bem, obrigado, né? Farmácia vende, o médico ganha, tá todo mundo ganhando ali. É uma simbiose. É uma roda que gira E continua a girar. E o Bashar, né, voltando para ele, você interpreta ele como uma possível terapia? Eu acredito que o conhecimento dele pode ser terapêutico, se você estiver aberto a entender o conceito que ele traz. Confesso que muitas pessoas não estão preparadas para esse nível de entendimento. Deve ter gente aí no chat maluca aí, né? Não, a galera deve estar gostando, né? Mas tem a galera preparada aí que acompanha também, né? Sim. tem. A galera que acompanha, que gosta, né? Mas eu percebo que às vezes quando eu falo desses assuntos parece que o pessoal olha para mim, nossa, é um alienígena. que papo é esse, né? Porque ela tá tão presa naquelas crenças que ela não consegue expandir a consciência. Expandir a consciência é isso, é ver mais longe, é aumentar a percepção. Então, é que parece que quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais aparecem bachares por aí. Não Então, é? é que o Bashar é o da vez, né? O que tá todo mundo falando. Você falou, né, do Hélio Couto, aí veio o Bashar, né? Exato. Pode ser que daqui a um tempo venha um outro que abra, novas... São vários níveis de entendimento, assim como para muitos dos meus seguidores, alunos, eu tô sendo a referência deles nesse momento, né? Então, assim, e sem ego de mestre, porque quando alguém me chama de mestre, eu falo assim, somos. Eu sou, você é, todos somos, né? Eu não gosto de me colocar numa posição de guru. E acho que ninguém tem que ficar seguindo o guru. A gente tem que tirar as conclusões pelo sentir. Porque os gurus também falam besteira pra caramba. Então tem que absorver, separar, né? Mas tem muita gente bacana falando sobre coisa bacana. Como eu falo, tem todas as estações disponíveis. Qual você quer sintonizar? Tem muito lixo e tem muita coisa incrível. Tem frequências lindas, pessoas com frequências maravilhosas. Eu só vejo gente bacana, sabe? Meu algoritmo tá bem treinado. Tá bem treinado pra isso, porque é ruim eu passo, é bom, isso aqui é bacana, isso que eu quero mais.